Boa tarde, meus filhos e filhas aí, ó. Dona Ana Maria, Tiago Abreu, Lohane Bandeira, sejam bem-vindos, hein? Ver se vai entrar mais alguém aí pra gente poder dar início a esse aulão. E aí, como é que vocês estão, meus filhos? Conseguem me ouvir bem aí? Como é que tá o sinal aí? Como é que estão as coisas? Ô, meu chefe, fica à vontade. Seja bem-vindo, seu Maurício. É o próprio, parceiro, é o próprio. É isso aí, minha garotada. E aí, meus filhos? Como é que estão a galera? Fala comigo. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Como é que estão as coisas? Ó, o chatzinho também tá aberto ali, tá? Quem eu tô aqui no telefone, eu tô numa condição aqui que eu não consigo abrir o de imagem aqui, a câmera aqui, no chatzinho de escrito, tá? Fica à vontade, meus filhos, fiquem à vontade. Quem tá estudando? Eu estudei. Tá estudando, seu Maurício? Isso é bom. Um monte de Simulados, né, também. estudei mais um pouquinho. Eu queria marcar para fazer a prova. Marca para fazer a tua prova. Como é que eu faço? Coisa mais fácil que existe, por exemplo. Sim. Pra gente que marca, às vezes eu falo assim, pô, entra em contato. Esse daqui vale para vocês também, hein? Lohane, Ana Maria, Tiago, vale para vocês também, o que eu tô conversando com meu filho presencial aqui. Às vezes a gente fala assim, pô, mexe no WhatsApp e tudo mais, porque facilita para alguns o atendimento via WhatsApp, a pessoa está muito longe, dia muito agitado. Mas eu confesso a você, pessoalmente sempre é melhor. 5 dias, a gente tira um print da tela para poder enviar para a pessoa. Às vezes a pessoa está ocupada, demora mais um pouco para poder responder, a gente vai, não vou responder outra pessoa que está aguardando. Aí essa pessoa responde, e depois que termina, tu volta nela. Pô, legal, escolheu tal horário. Ó, tem tal dia, tem tal horário nesse turno que você escolheu. Aí, coitada, às vezes a pessoa vai demorar mais um tempo para poder responder. Às vezes, pessoalmente, ali é coisa rápida, coisa mais boba que tem. Entrou, escolheu. Meus filhos, dá uma olhada aí, ó. Dividi minha tela com vocês. Deixa eu entrar aqui na minha conta do Canva, que eu vim printando algumas perguntas que se fizeram presentes aí por alguns desses dias. Aí eu vim printando algumas, eu sei que alguns dos alunos que estão aqui estão começando hoje, sei lá, ou pelo menos alguns do que eu estou vendo aqui, aparentemente estão começando hoje, né? Vídeo, canal do YouTube aqui da Autoescola, @Autoescola Marcelli. Então eu botei lá uma playlistazinha, você entra dentro do canal lá, aí você vai ver playlist, vai ter uma playlist de mecânica e uma playlist de primeiros socorros. Deixei esses 2 pontos lá. É um material bem relevante, eu gostaria de fazer algumas edições, não vou mentir para você, eu não tenho tido um tempo plausível para poder fazer isso daqui, enriquecer mais aquele material ali pra gente. Eu queria pegar e editar algumas coisas. Tem coisa que é muito técnica, mas são vídeos bem curtinhos, tá? E olha, boa parte deles dão um baita de um resumo. Aquele vídeo lá, eu não sei quem já viu, hein? Não sei se o seu Murilo já viu. O videozinho de primeiros socorros que tem lá é rico pra caramba. Uma animaçãozinha bonitinha, aonde o profissional que fez ele pegou um monte dos pontos mais frequentes que o Detran tem. Mas, deu uma frequência. Olha, se a pessoa foi acidentada, não dê nada de comer, não dê nada de beber, não mova um acidentado de um lado para o outro, principalmente aquele acidentado. Poxa, Gideão, essas ações que eu vou tomar, já, olha, tá tudo naquele videozinho. Olha, o videozinho legal. Conta isso, qual é a distância que eu devo sinalizar na via? Olha, o mínimo de 30 passos, que seria uma representação a 30 metros. Por quê? Porque a via de circulação menor do CTB é uma local, velocidade máxima de 30. Lembra aquela regrinha? Nós temos que começar a sinalização contando a velocidade máxima das vias em passos largos. Então, eu estou numa via de 30 km de velocidade. O que eu vou fazer, meus filhos? Eu vou contar 30 passozinhos para trás. Por isso que lá no videozinho começa bem assim, um mínimo de 30. Por quê, João? Porque não tem uma via com circulação
oficial no país que não seja sinalizada, que tenha abaixo de 30 km, que não seja sinalizada. Não, eu estava passando perto de uma praçazinha, eu observei que quando a gente chega na praça, onde está a maior circulação das pessoas, seu Maurício, tá a maior circulação, a garotada, o pessoal brincando, eu observei uma placa de 15 km, Deus. Perfeito, porque havia uma local de essência, mas o engenheiro entendeu por bem reduzir ela pela velocidade, a velocidade máxima, reduzir pela metade, com o objetivo que houvesse segurança para a circulação, mesmo muita criança, né? Criançada brincando na praça, tudo mais, para não haver uma movimentação muito grande, o engenheiro entendeu por bem reduzir a velocidade. Mas aquilo dali é ele, com a permissão que ele tem, com o recurso que ele tem na mão, para poder, a fim de trazer segurança para todos os usuários da via, manter uma velocidade de circulação menor. Então ele, olha, entendeu, falou, pô, aqui é 30, mas calma aí, eu vou cair para 15, porque eu acho que é mais relevante, é mais seguro aqui. Eu já estudei, o engenheiro vai entender isso, ele vai estudar o local e vai observar, poxa, é uma praça com grande movimentação, são vias muito avieladas, com cruzamentos muito próximos, com movimentação diária de estudantes, com pais no momento de lazer. Então o que o engenheiro fez com isso? Reduziu a velocidade. Mas em suma, Gideon, sinalização, em suma, distância mínima que eu tenho que sinalizar, João, pelo menos 30 metros. Aí lembra esse comentário que eu falei. Normalmente, quem está comigo sabe que um desses tempos, desses 3 tempos que a gente tem, quando tem junto, né, dessas 3 horas que a gente tem junto, eu normalmente tento separar algum dos tempos para poder falar de alguma matéria de maneira, a palavra está aqui, de maneira sistemática. Ou seja, eu pego a matéria numa sequência. Tá bom, meus filhos? Aí fica essa observação para vocês. Então, os recados foram: primeiro, com meus meninos, estudem. Segundo, a partir da semana que vem, sábado sim, sábado não, que vai começar as aulas teóricas do sábado lá, esse suporte teórico, tá? Fiquem atentos. E por último aqui, para quem está aqui presente também, eu vou falar da tua pergunta, Thiago, que tu mandou no chat, meu filho. Gideon, como é que eu fico liberado para a prova teórica, Gideon? Primeiro, se prepara aqui com a gente para tu não dar cabeçada lá, para não ser cobrado alguma... Boa tarde, Samu, beleza? Tá bom, Samu? Pô, Gideon, eu vou para a prova teórica. Você não vai lá para você poder ficar reprovado na tua prova teórica. Estuda, faz esse simulado aí comigo, que eu vou fazer hoje em aula também. E a gente vai fazer algum comentário de algumas questões ali. Normalmente está voltado até alguma parte do material que tem também nessa apostila de apoio. A pessoa entrou em contato, a gente já tem prática, né? Já está ali, as meninas já estão ali com a matrícula da pessoa, já tem todos os dados. Porra, é só pegar, marcar e perguntar à pessoa: olha, tem vaga em tal posto, quer marcar? Então pode marcar, Jean? Pode, sabendo que observa o parente, que é importante. Atenção, meus filhos, importante falar isso daqui. Se você faz o agendamento por conta própria, aí vem um conselho meu. Se você faz o agendamento por conta própria, você acaba que naquela ação tu não teve vínculo nenhum com a autoescola. Meu conselho: entre em contato, faz o agendamento. Por quê? Ali você vai ter o suporte de alguém que entende exatamente o que está fazendo, algumas variáveis, algumas vertentes ali. É uma pessoa que ela vai te dar orientação, que às vezes eu já vi, tá? Uma pessoa me foi lá, poxa, marquei aqui para Nova Iguaçu, já mandaram mensagem para cá, tá? Observa aí essa situação, que essa situação é interessante. Entrar em contato aqui: poxa, minha prova estava marcada bem aqui para Nova Iguaçu, eu tô aqui, a pessoa falou que eu não tô marcado. A menina começou a mexer, foi para estranho. Não tem aqui no teu WhatsApp nenhuma informação que a gente te agendou. Foi presencialmente? Aí a pessoa: não, foi eu mesmo que me agendei. Caraca, ué, você agendou? Cadê teu comprovante? Ué, tem comprovante? Tem comprovante, que quando você faz o agendamento, você está com o agendamento feito, o órgão te oferece comprovante. Ó, você está marcado para tal dia, tal horário, o endereço é tal.
tem teus dados ali, o número do Duda teu, tem tudo incluso. Aí a pessoa, caramba, não sei. Aí quando a menina foi consultar onde ele estava agendado, ele agendou para Presidente Vargas uma semana antes do que ele estava aqui. Ou seja, Gideon, conclui para mim, resume para mim, Gideon. O que vai acontecer? Tomou um Duda de falta. Ou seja, agora para poder reagendar tem que pagar R$159, guardar a baixa de Duda ser feita pelo sistema do Detran. Depois dessa baixa de Duda que você vai conseguir entrar no sistema de novo. Aí, por isso que eu pontuo pro pessoal, eu gosto muito de falar isso aí. Cara, tenha um vínculo ali com a loja. Você vai estar, esse contato que você está fazendo, você criou um vínculo, dá para as meninas oferecer um suporte. Se eu estiver na secretaria daqui ou da autoescola de Mesquita, dá para me oferecer algum suporte. Meu filho, você está marcado para tal dia, tal horário, olha, não se atrasa. Chega com as meia hora antes, porque o servidor público, se tu chegar lá atrasado, ele vai olhar para tua cara e vai falar bem assim: pô, chegou atrasado, meu chefe. Chegou atrasado, minha filha. Tem problema não, olha só. Basta você emitir um Duda de reprovação ou falta, que é a mesma coisa. Reprovação ou falta, código 2020. Você vai efetuar o pagamento, uns 3 dias depois você pode marcar de novo. Porque por servidor público lá, não faz diferença ele ter te atendido ou não. Também lógica que eu te perguntei. Você marcar e tem que viajar. Eu também acho, né? É bom, né, levar aquela boa conferida, o que o senhor estava falando. Mas aí, ó, fica dicas, tá? Aí, ó, fica para todo mundo: Tiagão, Lohane, Ana e Caio. Bem, dados os comentários, WhatsApp, meu amigo Thiago Abreu. Não ganhei esse material. Tiagão, entre em contato com a secretaria da tua autoescola lá. Vê lá se há possibilidade de providenciar. Só dar uma passada lá e pegar. Tá bom, Tiagão? Perguntas. Lohane pergunta. Aninha pergunta. Caio, meu filho, pergunta. Fala comigo. Olha agora o cálice para sempre. Hein? Pode botar no chat se você quiser aí, ó, pode botar escrito, que eu vou ler aqui pra gente. Tô gravando essa aula, assim que me for possível, eu boto lá no YouTube da autoescola, tá? Dá uma moral lá, pô, segue lá. Tem sempre uma postagem lá e eu vou ir alimentando ali aos pouquinhos. Tô preparando um materialzinho da 1020, por quê? Está bem perto de ter algumas mudanças bem significativas no processo de habilitação. Os Detrans vão se ajustar. Aí eu quero deixar um material lá bem interessante, tá bom? Falando sobre a resolução 1020 que entrou em vigor em dezembro do ano passado, dia 1º de dezembro do ano passado, 2025. E quero falar também do Manual Brasileiro de Exame de Direção Veicular, o MBDEV. Aí eu quero falar dele também, que é interessante, tá bom? Vai enriquecer o conhecimento de todo mundo, eu tenho certeza. Principalmente quando eu for fazer uma sequenciazinha de vídeos lá, e em nenhum dos vídeos eu estiver falando da prova prática de direção, tá? Vai ter coisa interessante lá, pô, me acompanha lá, dá um like lá, segue o canal, vai ser um prazer. Dúvida, meus filhos? Tiagão, ó. Porra, garoto, ó, quer ver, ó? Pega esse link aqui, ó. Eu acho que é esse daqui, cara. Eu botei, ó, o arroba. Calma aí. Calma aí. Aqui, ó. Arroba Autoescola Marcelo. Se eu não tô falando bobeira, meu garoto. É isso daí. Depois você pega isso daí e joga no YouTube e vê se você vai ter essa possibilidade de dar uma olhadinha melhor lá, tá bom? O canal lá, eu comecei ele faz muito pouco tempo, mas pô, dá esse apoio aí, se inscreve lá, eu vou ir alimentando alguns assuntos lá, creio eu que vão ser relevantes aqui pra gente, tá bom, meus filhos? Dúvidas, pergunte, fale agora, o cálice para sempre. Fala comigo. Seu Maurício. Aquelas dicas que você deu na prática, lembra? Você falou do cinto. Sim, porta-bancos, retrovisor e cinto. Retrovisor, foi muito bom, porque... Fico feliz. A prática é uma coisa, a teoria é outra. É. E é engraçado que quando tu já dirige, e quando você tem dois caminhos, né? Quando tu tá na prática, você já pratica e tu
talvez te faz falta alguma informação um pouco mais técnica, tu pega um costume diferente, é sempre meu carro, então olha só, já está arrumado para mim, então a pessoa já conclui uma coisa, talvez sem ter nenhum tipo de padrão, né? Eu gostei. Você falou quando eu entro no carro, eu dirigir, eu procuro me corrigir. É mesmo? Eu fico muito feliz. Pra caramba, né? Aí eu olho, perfeito. Olha de cabeça, olha se tá bom, tá no pescoço. Nossa, no pescoço. Aí minha mãe falou, por que você nunca fez isso? Eu falei assim, porque eu tenho a prática, eu não tenho a teoria. Essa teoria é importante. Olha, depois de um tempo, olha o que eu estou falando para o senhor, depois de um tempo o senhor vai falar bem assim, rapaz, essa informação ela me fazia falta, essa informação era relevante aqui. Hoje eu tenho mais capacidade de perceber o carro que eu estou conduzindo e de perceber o entorno dele pela boa utilização dos equipamentos ou uma utilização mais adequada, né, o mais adequado possível. Tem gente que às vezes me fala bem assim, né, um dia desse eu estava dando aula prática para um aluno que ele me dizia bem assim, pô rapaz, eu dirijo já há alguns bons anos, sabe? E cara, eu gostei muito, ele estava até falando dessa arrumação, né, pegando dentro do assunto. Rapaz, essa arrumação gostei pra caramba. Tu sabe o que mais eu gostei hoje, Deus? Falei, do que, filho? Rapaz, não tem um espelho retrovisor central? Eu arrumava ele de qualquer jeito. Na verdade, eu nunca mexi. Eu só olhava, se eu conseguisse ver o rosto de alguma pessoa ali atrás, pra mim já estava bom. Ou seja, tinha todo um padrão de você ver a área envidraçada, ou seja, o foco não é você ver se tem um rosto, uma pessoa atrás de você. O foco é a área envidraçada lá atrás, porque é ela que vai te dar uma informação mais distante. Ô mocinho do picolé, fica à vontade. Ela que vai te dar uma informação mais distante. Então isso aí, a arrumação é importante, você se ater aos detalhes. Mas vamos lá, hein? Ó, gastei esse tempo aí investindo no nosso conhecimento sobre o assunto, hein, meus filhos? Mas aí, falando um pouquinho, ó, tio Gideão tá maldosamente printando algumas telas para depois comentar algumas perguntas. Eu também fui pegando, enquanto eu estava na secretaria um dia desse, estava pegando alguns tópicos ali que eu achei interessante, aí fazendo alguns simulados do Detran, fiquei printando. Mas só para poder alimentar o nosso conhecimento. Lembrando, eu estou partindo pelo pressuposto que o meu amigo Thiago, minha amiga Lohane, Ana, minha amiga Ângela, hoje em dia com o Round 6 na camisa, e meu amigo Maurílio estão estudando, estão lendo esses materiais, estão caçando atrás dessas informações e estão fazendo um simulado com o Detran. Então eu vou começar um comentário agora, primeiro aludindo para os meus 3 amigos novos aqui, uma coisa que é importante. Gideão, aonde eu faço os simulados do tio Detran, Gideão? Cara, sem mistério, eu não quero insultar a inteligência de ninguém, tá? Você vai abrir um Google da vida aí, você pode botar aí, ó, simulado, Detran Rio de Janeiro, ver que o meu já tá até aqui salvo, né? Vou botar num tamanho aí que seja plausível, ó. Aí você vai entrar lá no link que o Google te passar, tá bom? Você clica lá no linkzinho e tu vai para essa tela aqui, no seu smartphone, no seu PC, no seu tablet, pô, aonde você tiver, você vai ser encaminhado para essa tela. Nessa tela você tem 3 opções, me tome cuidado com as 3 opções, tá? Para tu não ficar clicando em lugar que no momento é irrelevante pra gente que você faça o simulado dele, ó. Primeiro deles, primeira habilitação, que é o objetivo e o foco de todo mundo que está aqui comigo. Renovação, Gideão, chamado curso de atualização, tá? O Detran do Estado do Rio de Janeiro, diga-se passagem aí, só para poder alimentar conhecimento, o curso de atualização tá suspenso no Estado do Rio de Janeiro. O Detran tirou o curso de atualização, então desculpa, o link pra gente aqui é irrelevante. CRCI, Gideão, ó, ele é o curso de reciclagem, do condutor infrator, tá bom? Gideão, eu tive minha habilitação suspensa, igual um dia desse a moça estava me procurando ali para tirar essa dúvida. Tive minha habilitação suspensa, ou porque eu passei a quantidade da pontuação dela, Gideão. Ou ainda, tive minha habilitação suspensa porque tomei um borogodó e estava conduzindo lá e fui parado pela autoridade competente. Estava abaixo dos 6 decigramas de álcool, não saí de pulseira,
mas também uma infração de natureza gravíssima que tem como penalidade a suspensão do direito de dirigir. Então, Gideão, quando eu for fazer o curso de reciclagem, Gideão, aonde eu posso ter acesso ao simulado? Tá aí, no próprio site do Detran, ficar tudo no mesmo lugar, tá, galera? Ó, tá fácil, ó. Molezinha. Bem, o meu interesse é a primeira habilitação, então vou clicar na primeira habilitação, aí eu vou ser levado para esses simulados, tá? Gideão, como é que é formado, Gideão? Os simulados, Gideão, olha, o simulado, ele é formado por 30 questões, é válido desse jeito para todo o país, tá bom? 30 questões, das 30 questões que tem disponível lá, você tem que completar, fazer 20 acertos, tá? Se você não fizer 20 acertos, você está reprovado, vai ter que fazer a prova novamente, tá bom? Gideão, posso fazer o simulado de outro estado, Gideão? É desnecessário fazer isso daí, faça do estado do Rio de Janeiro, mesmo porque os outros são bloqueados por VPN, tá? Se você tiver a VPNzinha, você consegue acessar. Mas você só vai conseguir acessar direto aqui, da maneira mais normal, no nosso estado, através do simulado Detran. Faço menção, a partir do dia 20 de fevereiro desse ano, o tio Detran começou a implementar o banco de dados dos exames nacionais de habilitação da nossa querida Senatran, tá bom? Secretaria Nacional de Trânsito. Então todas as perguntas estão unificadas num banco só, com um pouco mais de 2.000 questões, tá para o país inteiro, tá bom? Então algumas perguntas podem soar um pouco diferente, mas são perguntas que vejo eu serem também relevantes. Mas, Gideão, então é isso aí, né, Gideão? Isso aí, você entra no site do Detran e comece a fazer simulado, pelo amor de Deus, tá bom? Vai pegando as questões lá, as que trouxerem maior dúvida para vocês, porra, quando tiver aqui em aula comigo, dá essa moral pra gente, pergunta, tira dúvida, igual o pessoal tava me perguntando lá, pô, João, tem feito um simulado e tem caído muito uma expressão em inglês chamada recall, Gideão, R-E-C-A-L-L. O que é um recall, Gideão? É obrigatório que todos os veículos no nosso país sejam submetidos a eles. O recall é quando o engenheiro identifica que houve algum problema grave à saúde dos condutores ou à segurança do veículo como um todo, ou simplesmente a vida útil de algum dos equipamentos, e esse comunicado é obrigatório e é feito para todas as pessoas que compraram aquele veículo. Muitas vezes é obrigatório, tá? Vê na televisão. E muitas vezes eles enviam até o lote, ó. Lote tal. Esse lote aqui, você vai precisar levar seu veículo na concessionária. Esqueceu? Você vai pegar teu veículo, vai levar na concessionária para ele poder passar pelaquela manutenção, tá? Tem coisa importante. Não tem mais aquela bagunça que era antigamente, não. Ou seja, um carro que ele não passou, a pessoa deixou para lá. Não, levei do mecânico meu de confiança. Não era no mecânico. O recall você vai levar na concessionária e a manutenção dentro do qual, né, se você se enquadra nela, é completamente gratuito. O cara vai lá, vai tirar o equipamento defeituoso ou o equipamento que pode apresentar um problema e vai substituir pelo correto. Não demore. Mas aí, ó, fica à vontade, meu amor. Mas aí, ó, observando aqui com a gente, ó, vou apagar a luz daqui para poder ajudar meus meninos que são presenciais, né? Então, tio Gideão fica tirando sprint aí de algumas perguntas. Perfeito, então você pode se deparar com alguma dessas perguntas que o tio Gideão vai falar, ó. Vou pegar aqui, ó, um conteúdozinho de direção defensiva. Eu vou falar algumas questões aqui e daqui a pouquinho eu fecho esse link, vou aumentar, eu fecho esse link para mim poder abrir o próximo. No próximo a gente vai fazer um simulado junto, bem do Detran, e as questões que a galera errar, aí eu vou comentar eles também, mais ou menos como eu estou fazendo aqui, tá? Último tempo, se eu conseguir fazer isso tudo no outro tempo, eu vou falar um pouquinho sobre primeiros socorros, tá, meus filhos? Então, ó, tela compartilhada para meus filhos que estão online, perfeito, ó. Vou até tirar minha câmera que eu quero vocês aí online, atento, apenas na tela, ó. Mas aí, ó, dá uma olhada nessa questão aí, ó. Uma questão 2 que caiu aí, ó. Vê que minha intenção nessa questão
Não é que a gente descubra qual é a resposta certa, tá vendo? Eu tirei um print da questão já com a resposta dela. Quando o Detran já disponibiliza o gabarito, que a gente vai ver hoje. Minha intenção não é essa. Observe, é fazer um comentário dela completa. Dá uma olhada, ó, direção defensiva. Questão 2 que caiu aí, ó. Dentre as situações abaixo, a que não representa uma conduta de segurança é. Aí você tem 4 afirmações ali. Então, vamos dar uma olhada, ó. Dentre as situações abaixo, a que não representa, observe aí, hein? A que não representa uma conduta de segurança é. Letra A, facilitar a ultrapassagem de veículos de grande porte não representa uma conduta de segurança? Não, né? Ela representa uma conduta de segurança. Observa lá, ó, não dá mole na pergunta, ó. A que não representa. Logo, a gente tem que procurar a resposta errada, que nesse caso será a certa, né? Porque afinal de contas ele está querendo saber qual é a que não representa. Letra A representa, Gideão, se por acaso, Gideão, um veículo de grande porte iniciou a ultrapassagem, ó, tá na minha contramão e eu estou circulando com o meu carro. Esse veículo entrou ali na contramão, Gideão, já na contramão para poder ultrapassar. Eu devo facilitar a ultrapassagem, Gideão? Claro que deve facilitar a ultrapassagem. Um veículo de grande porte, cara, vai estar muito tempo na contramão de direção. Olha a merda que vai dar. Pior ainda, né? Se esse cara ainda na hora da ultrapassagem jogar o veículo para cima de você. Letra B. Letra B, meus filhos, ó. Trafegar pelo lado de dentro da curva quando próximo a veículos de carga. A saber, lado de dentro da curva, Gideão, é o lado mais próximo do veículo, Gideão? Não, é o lado mais distante, dentro do desenho da curva. Então, isso é uma ação que representa a segurança, Gideão? Em vez de você fazer a curva colado com um veículo de carga, você está fazendo mais distante dele. Então, isso representa uma situação de boa conduta? Representa. Não é a resposta certa, porque ele quer que não representa. Letra C. Reduzir a velocidade em casos de situações adversas. Aí, uma regrinha de direção defensiva. Gideão, dá as 8 condições adversas, Gideão. Tempo, veículo, passageiro. Pô, Gideão, daquelas condições que a gente estava dando uma olhada na apostila lá, Gideão. Dentro daquele material que está disponível, todas as condições que acontecem lá, é importante que você, na hora que você se depara com aquelas condições, você reduza a velocidade. Por quê, Gideão? Poxa, é uma condição adversa, cara. Eu acabei de entrar numa via e a via está toda molhada, o chão. Acabei de entrar numa via e está um temporal muito forte. Tem baixa visibilidade, cara, reduz a tua velocidade. Por quê? Para dar tempo de você, num momento de emergência, parar. Momento de chuva, lembra lá, em casos extremos, você pode levar até 50% a mais de distância, tá na nossa apostila, hein? Até 50% a mais de distância para parar. Então é importante, cara, importante pra caramba. Então, vou fazer o quê? Reduz a velocidade. Tá chegando perto de uma praça com muita movimentação, igual eu estava falando no comecinho da aula, reduz a tua velocidade. Olha a condição adversa daí. O local ele não tem uma alta movimentação de pedestres. Reduz a tua velocidade para dar tempo de você poder parar. Em baixa velocidade vai ser fácil fazer isso. Mas enfim, a resposta que o examinador pergunta aqui, meus filhos e filhas, dentre as situações abaixo, a que não representa uma conduta de segurança é, letra D, ultrapassar veículos de grande porte em declives. Aclives, Gideão, subida. Declives, Gideão, descida. Poxa, Gideão, ultrapassar um veículo de grande porte numa descida é de risco, Gideão? É sim. Porque se o veículo é de grande porte, tu tá num carro de passeio, caramba, o veículo tá tomando teu campo de visão. Você vai ser obrigado muitas vezes a ir para a contramão de direção sem ter boa visibilidade. Por isso que aclives e declives, ó, falando aqui também para os meus filhos que estão online, ó. Cadê minha garotada? Não, tá aqui não. Aqui meus filhos, ó. Aí.
Falando aqui para meus filhos que estão online também. Gideão, descida e subida, Gideão. Declive e aclive. Eu tenho que tomar cuidado na hora da ultrapassagem. Olha, não é só tomar cuidado. Lembra que vimos um dia desse num simulado. Se bem que eu vou falar aqui, mas eu acho que só a dona Ana Maria que estava nesse simulado. Tiago e Lohane não. Você tem basicamente duas sinalizações que são mais pertinentes na via. Eu não vou falar da terceira, que é a luminosa, não. Eu vou ficar só com essas duas. Você tem a sinalização horizontal, que é aquela que é pintada na via. Tudo que é pintado na pavimentação da via, ou ainda mais, usando um termo que o Código Internacional de Trânsito Brasileiro usa com mais frequência, no leito viário. Tudo que é pintado no leito viário é chamado de sinalização horizontal. Está pintado no leito da via. Agora, você também tem a sinalização vertical, que é a sinalização que? Sinalização que é um poste, ela é erguida na via, ela está lá, é uma placa, por exemplo, de proibido parar, velocidade máxima permitida da via, ou ainda ela está suspensa na via, nos elevados, em sinais semafóricos. Qual o nome daquele tipo de sinalização? Sinalização vertical. Então você tem a sinalização horizontal e a sinalização vertical. Na sinalização horizontal, que é da pintada viária, você tem, entre outros desenhos, a pintura mais pertinente, ou pelo menos deveria ser, né? A mais pertinente em todas as vias é a linha de divisão de faixas. Gideão, se a linha for contínua, ela é uma pintura reta, quer dizer que é proibido ultrapassar. Então, Gideão, eu posso fazer uma troca de faixa numa via que eu tenho uma linha contínua, Gideão? Não deveria. Agora, Gideão, qual é a via que me permite fazer essa troca de faixa, Gideão? É a seccionada, pontilhada, trastejada. Eu já ouvi essa expressão, principalmente com carioca também. A trastejada é a mesma coisa. Como é que o código se refere dela, Gideão? Seccionada. É o termo que é usado, mas aí trastejada, pontilhada, também a gente consegue entender. Ela indica o que, Gideão? Indica que há a possibilidade de haver ultrapassagem ambos os lados. Vocês vão observar que em aclives, declives, ou seja, porque o aclive e o declive é só uma questão de qual sentido que tu está vindo, né? Se tu está subindo é um aclive, mas está descendo é um declive. Se a via tem duplo sentido de circulação, ou seja, a cor dessa linha é amarelo, indicando que a via tem duplo sentido de circulação, veículos vão e veículos retornam, o engenheiro que faz a pintura do local, ele deixa linha contínua. É ele ressaltando para quem vai subir ou vai descer. Olha, aqui é proibido fazer ultrapassagem. Existem exceções, não? Claro, se a faixa eu estou subindo e seu Maurinho está descendo. Isso que eu estou subindo, eu observei que do meu lado tem uma cratera, sei lá, um buraco, uma boa quantidade de chuva, né? Quem tem parente no sul aí, quem vive com o pessoal do sul que está passando para aquela dificuldade, né? Com as chuvas lá. Mas aí, pô, houve uma erosão ali, abriu um buraco. E eu estou subindo, seu Mauro está descendo. Gideão, como é que eu vou fazer agora se a linha é contínua, Gideão? Pô, mas num caso como esse, a tua faixa está obstruída. Você não tem como passar nela porque tem um buraco. Mas não impedir ali, não atingiu a faixa do seu Maurício descendo. O que eu devo fazer então, Gideão? Você deve aguardar, porque a obstrução está na minha faixa, não na faixa do senhor. Eu deveria descer, eu aguardaria o momento, ia fazer aquela ladeirazinha que eu sei que a galera da prática fica com medo da ladeira, mas eu ia precisar fazer uma ladeirazinha para poder subir. Gideão, se seu Maurílio, teu aluno aí está na descida, poxa, não era mais fácil para ele, quem sabe, parar e deixar você que estava subindo para não precisar fazer uma ladeira para poder fazer a troca de faixa? Seria o ideal. Mas é obrigatório, João? Não, pô. A faixa dele não está obstruída. A faixa que está obstruída é minha. Logo, eu tenho que aguardar um momento oportuno, seguro, que haja a possibilidade de eu fazer uma troca de faixa para poder passar do buraco. Entende, gente? Tem coisa que é educação. Bacana.
né? O Maurílio olhou e falou, cara, o maluco vai ter que fazer ladeira na subida, e a subida é meio íngreme. Eu vou parar aqui, porque eu já estou na descida, para minha moleza, só parei, ele faz a mudança de faixa, e depois é só liberando o freio para eu poder descer, então é mais fácil para mim. É uma questão de educação, é uma questão de cidadania ao trânsito, mas não é obrigatório. A obstrução estava do meu lado. Então eu parei ali para poder fazer, ou seja, nesses casos que são excepcionais, eu vou poder fazer a mudança de faixa. Mas num caso que está completamente livre, Gideão, não vai fazer mudança de faixa. A sinalização horizontal ela diz diferente, né? Então não vai fazer mudança de faixa lá. Pegaram a pergunta? Ó, deixa eu dar um F11 aqui, não adiantou nada, é Ctrl Alt Q. Aqui. Pegou a ideia da pergunta, meus filhos? Ó, vou cantar mais uma, hein? Observa questões como essa, tá, galera? Toma cuidado com esses não. As ações, exceto, é a mesma coisa, que ela vai inverter a sua procura. Imagina comigo, um aluno que ele entra de cara numa pergunta como essa daí, e ele logo vê logo a primeira. Porra, olha que legal, facilitar a ultrapassagem de veículos de grande porte. Pô, o Gideão falou esse bagulho em aula, mano, que na hora da ultrapassagem, facilitar a ultrapassagem de qualquer veículo, ele deu o exemplo de um veículo de grande porte, de qualquer veículo é obrigação daquele que está sendo ultrapassado, tá bom? É minha obrigação, Gideão, se seu Maurílio iniciou a ultrapassagem, sinalizou, entrou na contramão, está do meu lado, agora passa a ser minha obrigação, reduzir a velocidade para que ele consiga concluir. Então qual é? Isso aí tu vai fazer para educação, educação caramba, Código de Trânsito Brasileiro, é minha obrigação, eu deveria facilitar, por quê? Nesse caso ele já iniciou a ultrapassagem, então ele tem, por dever de segurança da via, eu e ele acabamos participando de uma obrigação, sabe qual é? Tirar ele da contramão. Por quê, João? Às vezes está vindo um veículo no sentido oposto. Gideão, mas aí seu Maurílio que deveria ter visto ou não se havia a condição ou não. Isso é um outro caso. Mas se ele entrou na contramão e eu visualizei o condutor que já iniciou a ultrapassagem, é minha obrigação. No mínimo, manter a mesma velocidade. Obrigação. Tu não está fazendo porque você é uma pessoa muito educada. Eu gostaria que não houvesse uma lei para isso. Eu acho que só a conscientização boca a boca seria necessária, já alcançaria, sabe, aquele mundo de fantasia que todo profissional de autoescola vive, sabe qual é? Precisa de sinal semafórico, tem rua que não precisa. Arranca o sinal semafórico de lá e não faz alteração nenhuma, muito pelo contrário. As pessoas que respeitam, às vezes, criam um tumulto danado na via. Em que aspecto? O cara está respeitando. Mas não tem passagem de ninguém. Não tem um pedestre passando, não tem um veículo passando. Sinal semafórico parou o trânsito para nada. Precisava daquele sinal semafórico ali? Não, precisava. Provavelmente o engenheiro colocou, botaram ali com a intenção de que parasse. Mas é um grupo de condutores mal educados. Se por um acaso tivessem devida educação de trânsito, bastava, quando alguém fosse ingressar na via, quando um pedestre fosse passar de um lado para o outro, eu parava, seu Maurílio, que estava na outra faixa, vamos botar que fosse uma via com duas faixas no mesmo sentido, seu Maurílio dava uma paradinha, Ângela, que acabou de chegar, passa de um lado para o outro, solução feita. Ela passou de um lado para o outro, era uma pessoa só, acabou, mané, vamos seguir. Você alivia o fluxo de circulação, mas é fantasia da minha cabeça, isso é difícil acontecer pra caramba. Isso aqui é só pra gente esquentar hoje, hein? Outra questão aí que caiu aí numa dessas perguntas doidas do Detran. 5. De acordo com os conceitos da direção defensiva, o método básico para prevenção de acidentes aí vale muito a pena deixar gravado, tá? Ver, pensar e agir. Estar sempre atento ao trânsito, eu vou estar vindo. Verifiquei que tem uma mãe que está segurando a mão de uma criança, mas ela está muito desatenta com essa benção, isso aqui é uma benção danada, tá mal utilizado, qualquer coisa é uma desgraça, mas isso daqui é coisa boa, dependendo do que for utilizado. Mas ela está muito desatenta por causa do telefone celular e da conversa, ou do vídeo, da porcaria que ela está fazendo, está tirando atenção. E a filha está muito ali. O que é isso? Ver.
O que eu tô? Não, tô vendo. Me atentando ao que está acontecendo com o trânsito. Sempre com a atenção, que o objetivo nosso é nunca atenção focada, mas o objetivo é atenção difusa. A atenção difusa é o quê, gente? Eu olhei para a mãe, olhei para o sinal semafórico, olhei para o veículo que está à minha frente, olhei para o veículo que está ao meu lado, consegui observar com o meu espelho retrovisor do lado direito, que a gente regulou bem na última aula. Regulou bem, eu consegui observar que tem um motociclista que está passando num iFoodzinho, que está passando entre as vezes ali. Eu não posso oscilar muito a trajetória do meu carro, então eu aperto essa agonia fazendo um corredor ali. Então essa atenção que você vai ter, essa atenção dividida, então a atenção difusa. Ver é o primeiro conceito. Olha, esse é um conceito bem velho, tá? Se vocês pegarem até a apostila, até o material que tem aqui, ele não aborda isso, mas é um conceito que ele foi amplamente divulgado. Ver, pensar. Olha, eu vi, avistei, agora eu vou pensar. Será que essa criança vai soltar a mão dessa mãe? Como é que tá? Tô atento, hein? Ó, tô vendo. Tô atento. Vou pensar. Por último, Jean, vou agir. Porque se eu vi, não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu tô acabando, hein, meus filhos? Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Quando conversar com a pessoa, quando conversa com o condutor. O condutor viu, o condutor pensou no que poderia acontecer, mas não tomou atitude nenhuma, não. Essa defensiva não, ela fica bem assim no teu ouvido, ó, toma cuidado, vai acontecer alguma coisa, hein? Ó, toma cuidado.